Fala moçada, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso CPC desenhado, é momento de nós falarmos sobre o depoimento pessoal. Depoimento pessoal que tem regras do artigo 385 ao 388 e é o que nós vamos desenhar a partir de agora. Olha só, quando se fala em depoimento pessoal, até antes de você ir para cá, presta bem atenção. O que se quer no depoimento pessoal é que a outra parte confesse. Então, naturalmente, o autor, ele requer o depoimento pessoal do réu. Ele vai ter lá, vai usar de artimanhas com seu advogado para pressionar a parte ré a confessar. A mesma coisa a parte ré em relação à autora. Ela vai chamar o depoimento pessoal do autor para que o autor comece ali, como se diz, se embananar, comece a se enrolar e acabe confessando, na verdade, que não tem o direito que está pleiteando, tá? Entretanto, embora a regra seja, parte autora requer depoimento pessoal do réu, réu requer depoimento pessoal do autor. Essa é a regra. Entretanto, isso nem sempre acontecerá. O próprio juiz pode ordenar de ofício o depoimento pessoal. E antes de nós começarmos, ou na verdade já começando, muito cuidado, tá, pessoal? Por quê? Porque depoimento, ele é diferente do interrogatório. O interrogatório, ele não tem previsão como instrumento de prova, tá? O interrogatório, ele está previsto lá no artigo 139 do CPC, e ele vai dizer a respeito do quê? De um poder que tem o juiz de chamar uma das partes para esclarecer fatos. Então, assim, quando você olha para o interrogatório, a pretensão é o quê? A pretensão é você esclarecer fatos. O juiz não vai interrogar a parte para que a parte confesse, ele nem poderia, porque ele não toma as dores das partes, certo? O juiz precisa da compreensão dos fatos para poder decidir. Então, se ele tiver alguma dúvida, seja em relação à parte autora, seja em relação à parte ré, ele chama para um interrogatório. E pode fazer isso em qualquer momento do processo, para que ele possa melhor decidir. Certo? É claro que a depender do que foi dito ali no interrogatório, ele pode se convencer de uma forma ou de outra, e o objetivo, de certo modo, é esse. Mas ele não busca o que se busca no depoimento, que é a confissão. O que nós queremos aqui no depoimento pessoal é a confissão. Então, o autor quer que o réu confesse. O réu quer que o autor entre em contradição. Seria a confissão dele aqui para nós. Perfeito? Então esse é o primeiro ponto e talvez um dos mais importantes aqui para a sua prova, tá? Vamos lá. Como que funciona? Quem que pode então requerer? Eu já até disse isso, né? Quem que vai poder requerer aqui o depoimento, né? Não vou nem preencher para não ficar deixando muita informação no slide. A parte em relação à parte contrária, então a própria parte, mas também pode o juiz, tá? Começa o CPC falando exatamente isso no artigo 385. Ótimo. Aí é o seguinte, a parte requereu, certo? O que vai acontecer? Ela será intimada, certo? Havendo a intimação, e aí? Se ela não comparecer, acontece alguma coisa? Veja, pessoal, muita atenção aqui. A parte vai ser intimada para depor em audiência de instrução e julgamento. Se ela não comparecer, é como se ela tivesse confessado. Então, vamos lá. Uma vez intimada, né, você vai colocar o seguinte, que o não comparecimento gera confissão. O não comparecimento gera confissão. Claro, o não comparecimento aqui, pessoal, injustificado, né? Se ela tiver uma razão para que não compareça, tudo bem. Mas vamos lá. Será que eventualmente ela pode comparecer e ficar quietinha? Pode, porque ela não tem a obrigação de produzir provas contra si mesma. Inclusive, existe ali algumas hipóteses que você vai ver em que ela não será obrigada a depor, tá? Mas, de toda forma, você tem que ficar ligado que ela necessariamente deve comparecer. Agora, a hora que ela comparece, ou ela fala ou ela não fala.
tá? Inclusive, importante que você saiba o seguinte, que no caso de comparecimento, quando ela for depor, nós temos, deixa eu voltar aqui, comparecimento, nós temos duas regras bem legais aqui que estão descritas lá no CPC e eu vou anotar para você. Primeira coisa, primeira regra, ela compareceu, certo? Beleza. Ela poderá depor e a outra parte pode ouvir o depoimento? Muito cuidado. Olha só, diz o CPC que quem ainda não depôs não pode ouvir a outra parte, ok? Então, olha que interessante. O advogado ali vai fazer os questionamentos, mas é vedado ouvir o depoimento da outra parte se você ainda não tiver sido ouvido, tá? Então, vamos lá. Quem não depôs, vamos assim, ó, colocar quem não depôs, não pode assistir ao depoimento da outra parte. Eu devo estar escondendo aqui, certo? Ó, quem não depôs ainda não pode assistir o depoimento da outra parte, tá? Isso aqui é bem interessante, você tem que ficar ligado, né? Você tem que ficar ligado. Outro ponto que eu deixei aqui, né, destacado ali para a gente poder discutir, é o que eu vou colocar ali no cantinho, que é o seguinte, eu não posso levar um texto escrito, certo? Eu devo falar, eu devo responder pessoalmente, eu vou colocar isso. Então, devo responder pessoalmente. Tá? Então, eu não posso levar um discurso pronto. Natural que, e aí eu vou até puxar uma seta aqui para cima, eu posso consultar breves notas. O que isso significa? Né? Na hora que você vai lá, começa a ser questionado, você não pode ler um texto escrito, porque isso seria preparado para que você tentasse, né, ali ludibriar eventualmente o juiz e os questionamentos da outra parte. Então você não pode. Mas é natural que você não consiga lembrar de datas precisamente, de fatos e, né, elementos objetivos precisamente. Então, por conta disso, nada impede que você consulte uma nota para dizer, olha, isso aqui aconteceu tal hora, tal dia e tal. Ah, eu estava lá com fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, porque você não vai lembrar de cabeça, até porque é um ato muito tenso, é um ato muito nervoso, ok? Beleza. Então, essa tela aqui, pô, tem informação boa demais aí sobre, né, o nosso depoimento pessoal. Além disso, nós podemos ter esse depoimento pessoal sendo colhido de forma eletrônica, eu não vou nem colocar isso na tela, muito característico do nosso CPC, então fica ligado nisso. E nós vamos encerrar aqui agora falando do artigo 388, que é o mais importante. Que ele vai dizer o quê, pessoal? Que a parte, ela não é obrigada a depor sobre alguns fatos. Diz o CPC. Ela não é obrigada a depor. Veja, sobre fatos criminosos ou torpes, tá? Então, eventualmente, né, ela não é obrigada ali a confessar um crime, por exemplo, até porque isso vai gerar para ela, né, a incriminação, a tipificação penal, ela não vai produzir prova contra si mesma, né? Ou ela não é obrigada a depor sobre fatos que ela deve manter em sigilo, né? Só que em sigilo em razão da profissão. Da profissão ou do Estado, certo? Então, se ela, né, em razão da sua profissão ali, ela tem a prerrogativa de manter aquela informação em sigilo, ela não precisa depor, tá? Então, tá lá previsto também. Ela também não será obrigada a depor, isso é bem interessante, pessoal, se eventualmente isso causar desonra própria. Então, em caso de a informação causar desonra própria ou da família.
Aquilo que pode ser considerado vergonhoso, né? Eu coloquei aqui, pessoal, família de forma ampla, por quê? Porque vai abranger cônjuge, o companheiro ou algum parentesco, né? Algum parente que esteja em grau sucessivo, né? Que possa participar ali, possa herdar os seus bens. Naturalmente são as pessoas mais próximas, então família cai bem aqui para a gente poder lembrar para fins de prova, né? E também ele não é obrigado a depor se eventualmente isso colocar em perigo. Um perigo, né, à vida, cuidado que não é um perigo de vida, né, um perigo à vida, um risco à sua vida, se você quiser, um perigo, né, à vida do depoente ou de sua família. Então, do depoente ou da sua família. São as 4 hipóteses que nós temos lá, descritas no artigo 388, tá? Só tem um detalhe aqui, pessoal, tem um detalhe aqui. Essa exceção, ela não se aplica, nenhuma delas, ela não se aplica em 2 casos. Não vai se aplicar se eventualmente envolver ações de Estado, Estado da pessoa, ou ações de família. E aí você tem que entender que o que nós estamos vendo aqui, isso aqui, ó, já é exceção, porque a pessoa ela é obrigada a depor sobre todos os fatos em relação aos quais eventualmente ela possa saber. Nada impede que ela fique quietinha, certo? Beleza. Agora, aqui nós temos as exceções, são situações em que ela não será obrigada. E nas questões de direito que envolvam questão de Estado e questões de família, mesmo nas hipóteses de exceção, ela é obrigada a depor. Perfeito? Top! Aí, moçada, para a gente encerrar, uma rápida revisãozinha, tá? Lembrando que nós começamos a falar aqui do nosso assunto sobre a diferença entre depoimento e interrogatório, tá? Tem que ficar ligado, cuidado. Eu quero a confissão no depoimento. No interrogatório, eu quero esclarecimento de fatos, né? Podem requerer a parte o juiz, o não comparecimento gera a confissão, fui devidamente intimado, não compareci, confessei, certo? Se compareci, 2 informações importantes. Primeira, quem não depôs não pode ouvir o outro, perfeito? Segunda, devo responder pessoalmente, embora eu possa ter ali consultar algumas breves notas. Não sou obrigado a depor sobre questões que envolvam, né, fatos criminosos ou torpes, sigilo em razão do estado de profissão, desonra própria ou de minha família, perigo à vida do depoimento ou dos seus familiares. Só que essas exceções não se aplicam às ações de Estado ou ações de família, e com isso a gente fecha. Antes de fechar, o que você tem que fazer? Você tem que deixar o seu joinha. Se você não deixou o joinha, corre lá, deixa o seu joia, se inscreva aqui em meu canal e acompanhe todos os vídeos do nosso CPC comentado. Muitíssimo obrigado, beijo no coração de todos e a gente se vê numa próxima.